bom, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Louvo a Deus pelo tempo de descanso que o Senhor me concedeu nessas últimas 2 semanas. Graças a Deus por isso. É muito bom a gente ir, mas é muito melhor a gente estar de volta na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, dando continuidade então nessa série de mensagens que nós estamos acompanhando no Evangelho de Marcos. O que quer que eu faça? Irmãos, essa é uma pergunta bem interessante para eu e você fazermos a nós mesmos, né? Você já perguntou para Deus o que Ele quer que você faça? Esse é o intuito dessa série. Se colocarmos como instrumentos na mão daquele que nos redimiu. O Evangelho de Marcos foi escrito para romanos, que tinham a visão do poder muito exacerbada. E ele coloca Cristo Jesus como o Criador, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, como servo. E esse é o intuito desse Evangelho. Comunicar que Deus se fez servo em favor de mim e de você. Então, vamos ao texto de hoje, Marcos capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 66 até o verso 72. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 14, dos versos 66 até o verso de número 72. E o título da mensagem de hoje é: Não sei, não fui, nego até morrer. Marcos 14, dos versos 66 até o verso de número 72, diz assim a palavra de Deus. Pedro estava na parte de baixo, no pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, nós estamos diante, Senhor, da Tua palavra. E clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Pai, o nosso coração, o nosso entendimento, para que as verdades contidas aqui possam nos transformar, Deus. Fale ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos sair daqui edificados pelo poder que há no Evangelho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. E essa oração que fazemos não é nos nossos méritos, mas é no de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo retrasado que Jesus, ao ser preso lá no Getsêmani, ele foi levado à casa de Anás, sogro de Caifás, que por sua vez era o sumo sacerdote naquela época. E depois ele é levado até o Sinédrio. Nós vimos que as arbitrariedades, desde a forma como Jesus foi preso, o horário, para onde ele foi levado primeiro, para onde ele foi levado depois, todo o maltrato, a violência, o escárnio, as ofensas e zombarias que ele sofreu, nós vimos no texto passado. E tudo isso de forma muito injusta, de modo incorreto. E tudo com um propósito muito, mas muito bem definido. Achar alguma coisa que pudesse lhe imputar uma culpa que ele jamais teve. Uma culpa que na verdade era minha e sua. Mas que pela vontade de Deus recairia sobre o seu filho, para que nós pudéssemos ser redimidos pelo sacrifício dele.
Nós aprendemos, irmãos, com tudo isso, que muitas vezes nós nos indignamos com tantas injustiças que nós vemos, que nós sofremos. E quanto nós investimos energia em se revoltar, em se indignar, até mesmo, irmãos, agir contra essas injustiças. Seja elas conosco ou com alguém próximo. Mas o fato é que nós esquecemos com muita facilidade o quanto Jesus foi injustiçado em favor de nós. Quando nós não fazemos valer o quê? O sacrifício que Ele fez por mim e por você. E por quanto nós não fazemos a vontade de Deus na minha e na sua vida. Meus irmãos, um texto que nos lembra que nós devemos sim nos indignar com toda a injustiça, mas que também devemos nos indignarmos ainda mais com as injustiças que cometemos contra Cristo, através da nossa desobediência. E hoje estamos diante de outro texto que vai falar muito ao meu e ao seu coração. E esse texto eu dividi em 3 pontos, a fim de nós observarmos, irmãos, o quão fracos, o quão frágeis, o quão volúveis nós somos. Um texto que revela a nós o quanto podemos errar ao nos afastarmos de Cristo. Por isso eu convido você, primariamente, a manter a sua Bíblia aberta, não feche ela, e lê novamente comigo o verso de número 66. Lê comigo o verso. Pedro estava na parte de baixo do pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Meus irmãos, vamos tentar visualizar essa cena aqui. Quando Marcos nos diz que Pedro estava na parte baixa, no pátio, nós temos que lembrar onde que era isso daqui. Aqui não era o local onde o sinédrio se reunia formalmente para fazer um julgamento. Aqui eram as dependências do palácio do sumo sacerdote, para onde Jesus foi levado após passar pela casa do sogro dele. Lembra? Vimos isso no texto passado. Pedro e muito provavelmente João chegaram até a casa do sumo sacerdote. Pedro, por ser conhecido pelos que viviam no interior do palácio, ele fica no pátio, junto ali à guarda, se aquecendo ao redor da fogueira. E João, ele entra primeiro. E por que é importante essa informação aqui? Nós vamos ver, irmão, no decorrer do texto. E eu peço que você leia comigo o verso número 67. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Meus irmãos, conforme disse no domingo retrasado, porque o discípulo que entrou primeiro provavelmente era João, por conta da riqueza de detalhes que ele dá no seu evangelho. Olha o que João escreveu a respeito dessa passagem que nós acabamos de ler aqui. Está lá em João 18, 15 e 16. Não precisa abrir não, mantém em Marcos aí. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta, do lado de fora. Então o outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Portanto, irmãos, Pedro também entrou no palácio de Caifás, onde Jesus estava sendo julgado. E Deus permitiu que isso acontecesse dessa forma, para mostrar para mim e para você o quanto nós podemos achar que estamos próximos. Mas na verdade podemos estar muito, mas muito distantes de Deus. Pedro, por diversas vezes, bateu no peito, se gabou de sua fidelidade a Cristo.
Olha só as palavras dele, lá em Marcos 14, 29. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Marcos 14, 31. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário, Jesus, morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Meus irmãos, Jesus aqui havia acabado de afirmar: antes mesmo que o galo cantasse 2 vezes, nessa noite, nós estamos falando aqui, você, Pedro, apesar de toda a sua segurança, altivez, apesar de toda a sua empolgação, você, Pedro, você me negará por 3 vezes. E no verso 67 de Marcos, a serva que abriu a porta, que o deixou entrar no palácio do seu senhor, olhando fixamente a ele, ela afirma: ah, você sim, cara, você estava lá com Jesus também, o Nazareno, eu lembro. E aqui chegamos, irmãos, no primeiro ponto do sermão de hoje, que diz respeito a quando nós nos fazemos de desentendidos. Quando eu e você nos fazemos de desentendidos. Vamos lá. Vamos ilustrar isso daqui. Um advogado, viajando com o seu carro pela rodovia, lá na frente ele avista um tatu que atravessava de um lado para outro a pista, e ele não pensou 2 vezes. Ele parou o carro, saiu correndo atrás do tatu até alcançar e pegá-lo. Assim que ele o pegou, colocou o bicho lá no porta-mala do carro e seguiu viagem. E como esse advogado ele era apreciador, sabe, de carnes exóticas, no carro ele vinha pensando assim: imagina esse tatuzinho assado, com aquele arrozinho branco, uma farofinha, aquele molhinho de alho, que delícia, meu Deus. E enquanto o advogado imaginava o prato que aquele tatu daria, ele avista logo à frente, lá na rodovia, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. E o policial fazendo assim, para. Ele falou: rapaz. Aí ele parou o carro. O guarda, como de praxe, pediu os documentos dele, do veículo. E percebeu que o advogado estava ali meio tenso dentro do carro. Então o policial, pela sua experiência, disse para ele abrir o porta-malas do carro, que ele queria dar uma olhada. Quando o policial abre o porta-malas do carro, está lá o tatuzão, bonito, deitadão no carpete do carro. Então o guarda vira para o advogado e fala: rapaz, você é doido? Esse animal aqui é selvagem. Não pode pegar, não. Isso dá cadeia aqui no Brasil, rapaz. Isso aqui é crime. Crime ambiental. Inafiançável, querido. Rapaz, você tá complicado. E o advogado, fazendo cara de paisagem para o guarda, falou: calma, seu guarda. Pera lá. Esse tatu aí, ele é meu. Ele é de estimação. Ele está comigo desde pequenininho. Não é Bolinha? Inventou até um nome para o coitado do tatu na hora ali. E o policial disse: rapaz, vamos lá. Você acha que eu caio numa conversa dessa? O advogado falou assim: não, eu te provo. Quer ver só? Solta o tatu. Eu vou chamar ele pelo nome e ele volta para mim. Solta, pode soltar. Então o policial meio ali desconfiado, mas curioso, né? Pegou e soltou o tatu. O tatu vazou para o meio do mato. Sumiu. Então o policial virou para o advogado e falou assim: vai, agora chama o tatu de volta, eu quero ver. O advogado falou: tatu? Que tatu? Moral da história: você tem provas que esse tatu aí é meu? Pois é, irmãos, muitas vezes nós nos comportamos assim. Para nós nos safarmos de uma enrascada, de uma situação difícil, muitas vezes, irmãos, nós agimos assim. Fingimos que não é com a gente. Fazemos aquela cara de não sei, nunca vi. E eu me recordo, irmãos, de um modo bem particular, que aconteceu, um episódio acontecido com o meu pai. Ele tinha uma Brasília 78, azul, coisa mais linda do mundo, conservadíssima. Ele quase não andava com esse carro. E um belo dia de manhã, ou melhor, madrugada, porque ele trabalhava, entrava às 5 horas da manhã no trabalho.
e caindo uma tempestade igual essa que caiu agora há pouco aqui. E ela não passava. E dando a hora dele ir para o trabalho, chegar no trabalho, e então meu pai decidiu aquele dia pegar o carro debaixo de chuva e ir. Então ele pegou a sua Brasília, tomou a rua do serviço e foi embora. Bem próximo ao trabalho dele, tinha umas valetas que corriam água da chuva e eram bem fundas. E o meu pai se esqueceu dessas valetas. Ele passou com o carro sem frear. E o carro passou, deu um salto e atingiu um caminhão que estava parado ali sem carroceria, só com o chassi. Conclusão, acabou com a lateral e o teto do carro. Mas o carro, irmãos, apesar do dano, ele ainda andava. Então meu pai, mais do que depressa, olhou para um lado, olhou para o outro. Uma chuva que Deus parava, 5 horas da manhã, ligou o motor e voltou embora. Já no outro dia, ele levou a Brasília numa oficina para fazer o orçamento para arrumar a lataria, porque era o xodó dele. E o dono da oficina, Cargas d'Água, morava perto de onde meu pai bateu. Bem perto. E ele viu o caminhão batido, porque foi um maior bafafá lá, né? E a tinta que havia ficado no chassi, ele olhou para Brasília, olhou, formato da batida e encaixava no chassi do caminhão. Irmãos, era só somar 2 mais 2. Então ele disse para o meu pai, então foi o senhor que bateu na traseira do caminhão do lado da minha casa hoje cedo? E eu ali, ouvindo meu pai contar aquilo para um amigo da família. Eu não estava junto, mas meu pai contando. E eu sabendo da seriedade do meu pai, do temor a Deus que ele apresentava, eu fiquei aguardando a resposta. Sim, fui eu mesmo. Eu que bati lá mesmo. Mas aí, irmãos, a exemplo do advogado e do tatu, o meu pai percebendo que o funileiro ele não tinha visto a batida. Ele não viu nada. Ele estava deduzindo pelas evidências que constatou no carro e no caminhão. Meu pai chega e diz, não fui eu não. Irmãos, de verdade, eu nem gostava de crente nessa época, vou ser bem sincero. Eu já não ia na igreja fazia muito tempo. Mas eu sempre via a forma que meu pai agia em toda circunstância. E aquilo para mim, irmãos, foi uma decepção. Mas uma decepção tão grande, mas tão grande, que me marcou profundamente. Que me fez questionar. Qual que era a vantagem em servir a esse Deus, como é que ele fazia? Que no primeiro aperto, ele vai e nega esse Deus. Porque o que ele fez foi isso. Se no fundo, na hora do aperto, a gente tinha que mentir para poder se livrar de uma situação ruim, ele falava o contrário para mim a vida inteira. Eu ouvia dele, da minha mãe, dos outros irmãos da igreja, que nós tínhamos que temer a Deus, que éramos povo santo, que tínhamos que viver na dependência de Cristo. E na primeira oportunidade que eu tenho de ver meu pai exemplificar isso de forma clara, prática, ele vai e mente. Meus irmãos, o meu pai, depois de Cristo Jesus, foi o maior exemplo de fidelidade e obediência a Deus que eu, de forma particular, conheci. Meu pai, até o seu último segundo de vida, louvava e engrandecia o nome santo de Deus, ali, no seu leito de morte. E o que eu estou querendo dizer com isso aqui? É que mesmo com toda fidelidade, amor e obediência a Deus, você pode se distanciar um pouquinho sequer. Se você fizer isso, nós seremos facilmente vencidos pelo que tem dentro do meu e do seu coração. Irmãos, não brinque com isso. Amém? Não brinque com isso. E só a título de refresco de memória, o que foi mesmo que Jesus disse que habita dentro do meio do seu coração? Você lembra? Está lá em Marcos 7, 21. Olha só. Pois é dentro do coração dos homens, humano, que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Irmãos, a única coisa que destoa de toda a criação é o coração humano. Pois é, meus irmãos, o meu pai também era um pecador, como eu e como você, como Pedro. Como Pedro. O meu pai, pensando nas consequências que teria por confirmar que ele havia batido naquele caminhão,
ele prefere o quê? Fazer de desentendido e negar o que havia acontecido. E Pedro, com medo do que também poderia lhe acontecer, na medida que ele via o que acontecia com Cristo na mão dos seus acusadores, o que ele diz? Lê comigo o verso 68. Mas ele negou, dizendo: não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Meus irmãos, alpendre é a cobertura da entrada da porta do palácio. Seria, nós conhecemos aí como a cobertura, a área de entrada. Pois é, meus irmãos, esse aqui era Pedro. O que é considerado por muitos aí como a pedra fundamental da igreja de Cristo na terra. E não o próprio Cristo. Uma pedra fundamental que é igual a mim e é igual a você. E aqui nós chegamos no segundo ponto do sermão de hoje. Quando nós afirmamos não saber de nada. Quando nós afirmamos não saber de nada. Lê comigo o verso 69. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: esse é um deles. Meus irmãos, sabe quando acontece algo desse tipo comigo e com você? De sabermos de algo, de ter visto algo, ou ter feito algo, e a confissão disso por nós, certamente vai trazer algum tipo de consequência ruim. Você já passou por isso? Então, quando acontece isso, o que normalmente nós fazemos? Cara do quê? De paisagem. Quando o negócio vai pegar para o nosso lado, a gente faz cara de paisagem. Eu não sei de nada. Eu não vi foi nada. Imagina. Eu jamais eu faria um negócio desse. Se você não diz, você está por dentro gritando assim para você mesmo. Mas a pessoa que suspeita, que afirma ter visto você fazer, ou que diz que você sabe sobre o que se trata, ela continua ali, insistindo. Pois ela está certa que era você mesmo. Aí a gente já havia feito o quê? Cara de paisagem, cara de desentendido, dito que não era a gente, que não vimos nada, que jamais faríamos aquilo. Ou seja, mais uma oportunidade de dizer a verdade. E o que geralmente nós insistimos em fazer nesses casos, nós aproveitamos a nova chance de se desmentir, de pedir perdão e confirmar o que estão dizendo contra nós. É assim que agimos. Será que foi isso que Pedro fez? Leia comigo o verso 70. Mas ele negou outra vez. Parei, até aqui. Meus irmãos, a luta consigo mesmo é a mais difícil. E quando isso acontece, nós somos tentados, irmãos, a não dar uma de desentendido, mas de muito entendido. Aqui o negócio começa a virar. Você já tentou. Você fez cara de paisagem, de desentendimento, mas agora se toma uma postura nova, porque há uma insistência. Agora você passa a ser muito entendido, afirmando o que? Categoricamente que não sei de nada, não vi nada, não fui eu. Aqui, irmãos, já deixa de ser aquela situação que basta fazer uma cara de paisagem, dizer que não, que tudo acaba. Não, a pessoa que diz isso a primeira vez, agora ela está afirmando, com todas as letras, que foi você, que fui eu. Aqui, irmãos, já não é mais modo de defesa. Aqui se transforma em modo de ataque. E ao invés de aproveitarmos a nova chance de nos redimirmos, primeiro com Deus, depois com aqueles que nós possivelmente possamos estar errados, ou deixarmos de dizer a verdade, o que nós somos tentados a fazer? A gente engrossa a voz, irmão.
A gente engrossa a voz, a gente aumenta o tom da voz. E mantém o que? Antes era desentendido, né? Agora não. Não sou eu, rapaz. Agora é com altivez, é com determinação. E o nosso coração por dentro está gritando assim: seja firme. Firme, rapaz. Se você ser desmascarado agora, imagina a vergonha que vai ser. Firme aí, aguenta aí. E tudo isso na esperança do quê? Do que o outro se convença do contrário. E desista de continuar com aquela acusação. E Pedro? Ah, Pedro. Ele fez exatamente isso e mais uma vez, ele não diz a verdade. E qual foi a reação daqueles que o acusavam? Será que se convenceram que ele estava enganado? Lê novamente comigo a continuação do verso 70. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente: certamente tu és um deles, pois tu também és galileu. E aqui, irmão, nós chegamos no terceiro ponto do sermão de hoje, que é quando a desconfiança agora ela nos ofende. Primeiro era a cara de paisagem, lembra? Depois é altivez. E agora nós somos o quê? Ofendidos. Sim, né? Não, eu imagino. Vamos lá, irmão. Cara de paisagem não deu certo. Fingimos de morto, nada. Engrossamos a voz, subimos toda a conversa para ser convincente, nada também. Agora só vai nos restar o quê? Uma última tentativa. Pois nessa altura aqui, irmãos, nós já estamos tão convencidos que o que dissemos ela é verdade, que agora a insistência do outro em dizer que é mentira, agora é uma ofensa para mim e para você. A gente fica ofendido. Irmãos, a gente chega ao cúmulo de se envolver tanto com a inverdade, que nós mesmos criamos, que agora parece que ela passa a ser a maior verdade da minha e da sua vida. E nós ficamos irados com o outro. Para quê? Para tentar provar isso daí. Para tentar provar isso daí. Mas e Pedro? Não. Pedro era bem melhor do que eu e você, não era? Bem melhor. Agora sim, Pedro vai se desculpar, vai dizer a verdade. Será? Será que foi isso que ele fez? Lê novamente comigo o verso 71. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Pois é, irmãos, agora Pedro e talvez eu e você começaram a ofender os outros, proferir maldições e a jurar. Olha só por onde nosso coração tende a levar, eu e você, se nós deixarmos as coisas no controle dele. Além de ter errado a primeira vez, de não ter aproveitado a chance de se redimir na segunda vez, agora seremos tentados a cometer mais pecados ainda. Quais são eles? Ira, ofensa, amaldiçoar o outro. Tudo isso por quê? Porque minimamente, lá no início, nós tiramos o nosso olhar de Cristo. Nós nos distanciamos 1 milímetro de Deus. Meus irmãos, eu creio de verdade que a conversão sincera de Pedro, ela se inicia exatamente aqui. Quando ele entende de fato quem ele era. E quando ele entende de fato quem Cristo era. Leia comigo o verso 72. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Meus irmãos, Pedro, em toda a sua autoconfiança, ele caiu em tentação.
O meu pai, com todo o seu sentimento de perda financeira, ele caiu em tentação. E eu e você, certamente por um motivo ou por outro, em alguma medida ou em outra, nós também, irmãos, nós já caímos em tentações. Irmãos, isso aqui deve falar muito ao meu e ao seu coração. No sentido de alerta. Toda vez que os nossos olhos estiverem aqui, sabe, na horizontal, só olhando assim, a gente vai cair, irmão. Nós vamos sucumbir às tentações, sim. Anote isso, é apenas questão de tempo. A nossa oração a Deus é que Ele nos sustente com um olhar muito mais aqui, ó, na vertical, do que nas coisas desse mundo. Enquanto nossa vontade, nosso entendimento estiver alicerçado em nós mesmos, pode anotar, irmão, mais cedo ou mais tarde nós vamos cair, por um motivo ou por outro. Nós condenamos Judas pelo que ele fez. Nós condenamos o Sinédrio pelo que fizeram. Mas nos esquecemos que todos eles estavam o quê? Próximos a Jesus. Mas não estavam nele. E há uma grande diferença entre saber sobre Jesus e estar em Jesus. Estando em Cristo, resultará em uma vida de perfeição, sem pecado mais algum? Óbvio que não, irmãos. Mas uma vida em Cristo significará que já não é mais eu e você, mas é Ele que habita em mim e em você através do Santo Espírito de Deus. Amém? Que vai nos acusar, irmão, naquele exato momento, sabe? Quando você está ali, ó, na iminência do erro, ou quando você já estiver errado, Deus vai gritar nos seus ouvidos e vai nos guiar a um pedido sincero de perdão, a reparação do equívoco, até suportar as possíveis consequências que esse erro irá trazer a mim e a você. Mas jamais perderemos o foco de em quem nós temos crido. Olhe para Jesus, fale com Jesus, peça para Cristo, clame pela minha e pela sua vida, e confie, irmãos, na graça de Deus. Cristo, Ele já nos libertou das correntes do pecado original, havia colocado nos nossos pés. E a sua graça agora nos é suficiente, assim como foi para Paulo e para todos os outros. E ela nos sustentará, nos guiará no caminho que leva a Ele. O único caminho, não tem outro. A única verdade. E a verdadeira vida, que é em Cristo. É o autor e consumador da minha e da sua fé. Amém? Meus irmãos, todo aquele que serve a Cristo Jesus, ele vai enfrentar desafios na vida. A grande diferença é daquele que sabe e daquele que está. Se você está em Cristo Jesus, preste muita atenção. Você pode tomar todo e qualquer prejuízo, de toda e qualquer forma e espécie. Mas, irmãos, prefira estar em paz com Deus. Prefira estar em paz com Cristo, do que em paz com esse mundo, do que em paz com essas regras que a sociedade nos impõe. Cristo Jesus deu o mandamento de amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. E tudo isso debaixo de um outro mandamento, que é a obediência a Ele em tudo. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu trabalho, não sei como é que anda as coisas que você faz. Mas, irmãos, se você tirar minimamente o olhar de Cristo, você vai ser tentado. E não é somente na área que nós estamos dizendo aqui, serão em todas as áreas, irmãos. Não brinque com isso. Não brinque com o seu olhar. Não brinque com a sua língua. Guarde dentro da sua boca. Existe uma muralha de dentes para travar a sua língua atrás. E a gente não usa.
Quando você está sozinho em casa, cuidado com o seu celular, irmão. Cuidado com o seu celular, irmã. É uma bênção, é uma ferramenta e tanto, mas pode ser usado para os dois lados. Não brinque com isso. Tudo vai gerar consequência. E depois não adianta fazer cara de não sei, de não é comigo, isso não entendo o que está acontecendo. Porque você pode enganar tudo e a todos, mas você não engana ao Senhor. E Ele está dizendo através do texto de hoje, olhe para mim. Custe o que custar. Se você errou, olhe para mim. A minha graça é suficiente a você. Esteja em paz comigo, não com esse mundo. Sei que é difícil, sabemos que é muito difícil. Que nós primariamente pensaremos no nosso bem-estar aqui. Mas conforme vimos hoje na escola bíblica dominical, irmãos, o anseio nosso não é por esse mundo, tem que ser pelo vindouro. E aqui muda tudo. Você somente vai conseguir olhar nessa perspectiva se eu e você estivermos em Cristo. E somos capazes disso por conta própria, irmão? Também não. E é aí que está o ponto. E louvado seja Deus por isso. Porque o nome disso é graça. É graça. Se dependesse de mim e de você, nós estávamos com sérios problemas. Já dobrou seu joelho e pediu isso a Deus? Para mudar essa perspectiva, de olhar para o reino ao invés de olhar para o mundo? Se você nunca fez isso, irmãos, hoje Deus está dando uma oportunidade ímpar na minha e na sua vida. Nós fazemos isso agora. E se você puder, dobre o seu joelho. Se não puder, sentado mesmo. Mas por favor, dobre o seu joelho e abaixe sua cabeça.